Boa tarde, bem-vindos a esta segunda aula deste curso. Eu sou um dos coordenadores deste projeto pela Fundação Sesgan Rio, que está sendo oferecido em parceria com o Governo do Estado de Tocantins, através da Secretaria de Educação, da Rede SAT e do Instituto Unibanco. Eu gostaria muito que esse curso realmente ajudasse bastante a vocês a ter sucesso na vida. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo César e eu vou ter o prazer de trabalhar com vocês os conteúdos de matemática nesse projeto. Nós vamos ter um total de 5 aulas. Na primeira nós vamos falar sobre números e funções, na segunda nós vamos aprofundar o estudo de funções, olhando para as principais funções estudadas no ensino médio, funções afins, quadráticas, exponenciais. Na terceira aula vamos falar sobre combinatória e probabilidade. Na quarta, sobre geometria plana e, finalmente, na última aula, vamos falar sobre geometria espacial. O assunto dessa nossa primeira aula vai ser números e funções, que é o assunto da segunda apostila que vocês receberam no nosso projeto. Então, antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de comentar um pouco a respeito da experiência que eu tenho certeza vocês têm com a matemática. Muitos de vocês têm uma experiência de nem sempre ter recordações agradáveis a respeito da matemática. E uma das causas aí desse fenômeno é que a matemática, mais do que qualquer outra das disciplinas, ela é encadeada. Nós aprendemos em uma série fundamental para que sejam dominados os conteúdos da série seguinte, e qualquer quebra aí nessa cadeia leva a dificuldades. E é por isso que nós resolvemos começar esse trabalho começando por um assunto bem elementar, algo que está na nossa experiência desde o início da nossa vida com a matemática, que é a noção de número. Número, essencialmente, é o que surge toda vez que a gente compara uma grandeza com uma unidade. E essa comparação pode ser de dois tipos. Pode ser quando você está contando uma grandeza discreta, pode ser uma contagem, e quando a sua grandeza tem natureza contínua, vai ser uma medição. A primeira experiência que todos nós tivemos com números e com a matemática de modo geral, foi a experiência de aprender a contar. Essa é uma habilidade que nós aprendemos muito cedo aí na vida. Todos nós estamos extremamente familiarizados com ela, e o resultado desse processo é um número, que é o que a gente chama um número natural. Então, através do processo de contagem, nós chegamos aos números 1, 2, 3, 4, 5, etc., que formam o conjunto dos números naturais. É conveniente, muitas vezes, nós considerarmos que o zero está incluído também nesse conjunto, embora na história aí da evolução da matemática, a noção do zero tenha aparecido muitos séculos depois dos outros números terem aparecido na matemática. Por outro lado, quando nós estamos fazendo uma medição, números naturais podem não ser suficientes para efetuar essa medição. Então, vocês estão vendo aí na tela uma situação em que uma determinada grandeza está sendo medida com auxílio de uma unidade, tá? E nós temos duas situações. Então, na primeira situação, a unidade está contida um número inteiro de vezes na grandeza. E o resultado dessa medição foi um número natural. Mas esse não é o caso geral. Observem que na segunda situação, quando eu repito a unidade para cobrir a grandeza, eu tenho 4 partes inteiras, mas depois ainda falta um pedacinho para ser medido. Então, para efetuar esse tipo de medição, o conjunto dos números naturais não é mais suficiente, e no caso mais geral, a gente chega ao conjunto dos números reais. Eu estou falando de números naturais, estou falando de números reais,
mas certamente vocês ouviram falar de outros conjuntos numéricos. No cartaz que vocês estão vendo, existem os conjuntos numéricos mais usuais estudados no ensino médio, que começa com o conjunto dos números naturais, passa por conjunto dos números inteiros, chega aos conjuntos dos números racionais e, finalmente, temos o conjunto dos números reais. Para melhor entender a situação desses conjuntos, a melhor coisa que a gente tem a fazer é considerar a sua representação na reta numérica. Observem que nós começamos aqui com uma reta desenhada, escolhemos um ponto para ser a origem dessa reta. Então, esse ponto vai ser o que nós vamos considerar a posição do número 0. Escolhemos a posição do número 1, isso define uma unidade sobre essa reta e, repetindo essa unidade várias vezes aí para a direita, nós geramos o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais é representado por um conjunto de pontos igualmente espaçados a partir do 0, a partir da origem. Os demais conjuntos numéricos resultam da gente preencher esse diagrama. Por exemplo, para obter o conjunto dos números inteiros, o que nós temos que fazer é o mesmo processo, mas para o outro lado, para a esquerda. Então, prosseguindo aí para a esquerda, nós colocamos o menos 1, o menos 2, o menos 3, e temos agora um conjunto de pontos igualmente espaçados, nos dois sentidos aí da reta, que forma o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros, ele serve para a gente lidar com diversas situações, mas também agora com situações em que eu tenha possíveis oscilações para ambas as direções. Por exemplo, quando nós trabalhamos com medidas de temperatura, é comum a gente precisar representar, a partir de uma referência, que a gente considera que é o 0, medidas que sejam positivas ou negativas. Mas, por enquanto, como eu tenho apenas pontos igualmente espaçados, eu não consigo efetuar medições em geral, como nós tínhamos visto anteriormente. Então, para eu poder efetuar medições, eu preciso preencher esse espaço existente entre os pontinhos que já foram colocados. Então, toda vez que eu pego qualquer um desses intervalos entre esses números e divido num certo número de partes iguais, cada um desses pontos de divisão é o que nós chamamos de número racional. Então, os números racionais são obtidos colocando, além dos pontos que já estavam marcados anteriormente na reta, pontos que resultam da divisão desses segmentos em um certo número de partes iguais. Durante muito tempo, se julgou que, ao fazer isso, desde que nós escolhêssemos divisões suficientemente pequenas, nós poderíamos representar a medida de qualquer segmento. Tá? Hoje em dia, nós sabemos que isso não é verdade. Na verdade, isso se sabe já há bastante tempo, desde os gregos, se percebeu de que os números racionais, apesar de cobrirem a reta quase toda, no sentido de que se você tem 2 pontos, por exemplo, sobre a reta numérica, é sempre possível encontrar um racional entre eles, eles não são suficientes para expressar a medida de todos os segmentos. Isso levou à introdução do conceito de número irracional, tá? Que surge, por exemplo, quando a gente considera a hipotenusa de um triângulo retângulo que tenha catetos iguais a 1. Então, usando o teorema de Pitágoras, essa hipotenusa corresponde ao número cujo quadrado é igual a 2, portanto, a raiz de 2. E pode-se demonstrar que esse número não pode ser expresso como um ponto na reta obtido através da subdivisão do segmento 1, 2 em partes iguais. E isso, então, nos leva ao passo final nessa nossa construção, que é o conjunto dos números reais. Então, os números reais, eles englobam os conjuntos numéricos dos naturais, tá? Estendido aos números inteiros, que por sua vez é estendido ao dos racionais. Ainda falta alguma coisa para completar a reta. Quando nós acrescentamos esses números que faltam, e aí estão incluídos números famosos na matemática, como raiz de 2, raiz de 3, π, aí sim
nós obtemos números que são capazes de representar quaisquer segmentos sobre a reta e temos o conjunto dos números reais. Então, se espera que vocês saibam compreender frações e números decimais e saibam localizá-los na reta numérica, que vocês saibam converter de uma representação por fração para uma representação por número decimal, que vocês saibam executar operações com frações e números decimais, que vocês saibam relacionar esses números com porcentagens, que são extremamente utilizadas na vida cotidiana para representar razões, para representar frações. E é exatamente isso que nós vamos fazer nos próximos minutos. Para começar essa discussão, eu vou agora passar para o quadro para a gente discutir a diferença entre a representação decimal e a representação por fração. Então, o exemplo que eu quero abordar para a gente tentar deixar bem clara a diferença entre a representação por fração e a representação decimal é um exemplo que nós vemos em muitas avaliações feitas com alunos aí de todo o Brasil que geram confusão. Então, eu vou escrever aqui dois números. Então, em cima eu escrevi o número 1/3, embaixo eu escrevi o número 1,3. Então, essas duas representações são representações de números racionais. A primeira é uma representação por fração, a segunda uma representação na forma decimal. Tá? E, infelizmente, a gente observa nessas avaliações com alunos de todos os níveis que uma boa porção dos alunos faz confusão com essas representações e muitas vezes não distingue uma da outra. Tá? Os princípios dessas duas representações são completamente diferentes. Então, na representação por fração, tá? Ela sugere a divisão de uma unidade em 3 partes iguais, das quais nós estamos tomando uma delas. Enquanto a segunda utiliza os princípios da numeração decimal, que são os princípios de que o valor de cada um desses algarismos da representação é afetado pela sua posição. Então, essa posição que aparece antes da vírgula vale uma unidade. Se eu escrevesse alguma coisa aqui antes do 1, o que tivesse escrito aqui valeria 10 unidades. Depois, 100, e assim por diante. Por outro lado, o que aparece depois da vírgula representam frações da unidade. Então, esse 3 aqui representa quantas vezes eu estou tomando 1/10 na unidade. Se eu tivesse um outro número aqui à direita, ele representaria quantas vezes eu estou tomando 1/100 da unidade. E assim por diante. Então, a melhor forma de uma vez por todas, vocês se convencerem de que esses números são números diferentes, tá? É colocá-los ambos na reta numérica. Então, vamos fazer isso. Então, o que é a reta numérica? Então, a reta numérica é uma reta na qual eu escolho um ponto para representar o 0, escolho um outro ponto para representar o 1, com isso eu defini qual vai ser a minha unidade de medida, e aí é comum a gente representar uma seta, através de uma seta, qual é o sentido positivo sobre essa nossa reta, e agora eu posso nela representar esses dois números. Então, para representar o número 1/3, eu tenho que pegar a minha unidade. Então, a minha unidade está aqui. Essa aqui é a minha unidade. E dividi-la em 3 partes iguais. Então, dividindo essa unidade em 3 partes iguais, esse ponto correspondente a tomar uma delas, então, uma das 3 unidades, representa um número 1/3. E já 1,3. Então, vamos decodificar o que está escrito nessa representação decimal. Primeiro, eu tenho uma unidade inteira. Tá?
Então eu começo daqui, começo do 1. E depois eu estou tomando 3/10 da unidade. Então, para identificar a posição desse número 1,3, o que eu tenho que fazer é pegar a próxima unidade, portanto, o intervalo entre o 1 e o 2, dividir esse intervalo em 10 partes iguais, e agora tomar 3 dessas partes depois do 1. Então, essa posição que está aqui é a posição do número 1,3. Tá? Então, são duas formas de representação que é muito importante que a gente atribua significados apropriados a cada uma delas. E isso não é importante só para que vocês dominem bem os demais conteúdos de matemática do ensino médio. É claro que essas habilidades de saber trabalhar com números representados nas duas formas é fundamental para um bom desempenho em todas as disciplinas que usam números. Quer dizer, todas. Não? Hoje em dia, em todos os ramos das ciências, das disciplinas em geral, o conhecimento de matemática é fundamental. Então, até uma mensagem aí para vocês, quer dizer, hoje em dia, não adianta a gente dizer, eu não vou aprender matemática porque eu quero fazer, não tem nada a ver com matemática. Não funciona assim. Muito bem, nós vamos agora trabalhar juntos em uma série de exemplos com os quais a gente vai procurar recordar e solidificar os conhecimentos que vocês têm a respeito dessas duas representações de números racionais. Então, nos exercícios que nós vamos fazer a seguir, eu vou destacar a razão dos procedimentos que estão por trás de coisas que, normalmente, quando nós aprendemos pela primeira vez, a gente só aprende como uma regra, tá? Como algo para ser decorado sem entender muito bem a razão. Tá? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para, na medida do possível, esclarecer o porquê de se fazer certas coisas da maneira como a gente faz. Tá? E com isso, ter um conhecimento, né, que seja mais permanente, né? Um conhecimento que possa acompanhar vocês aí durante mais tempo. Então, depois de nós termos recordado os princípios que regem as duas formas de representação dos números racionais, como frações ou como números decimais, nós vamos fazer uma série de exercícios em que a gente possa utilizar esses princípios para recordar como é que nós operamos, como é que nós utilizamos, como é que nós comparamos números expressos nessas duas representações. Então, eu peço a vocês que se refiram aí à nossa apostila e nós vamos fazer a série de exercícios que está no final da parte relativa a números. Então, por favor, vamos olhar aqui junto comigo o exercício 1. Então, no exercício 1, nós temos a representação de uma reta numérica com 4 pontos assinalados, identificados por A, B, C e D. Então, o que eu quero que vocês façam é escrever ao lado de cada um desses pontos que números eles representam na forma decimal. Então, um tempinho aí para que vocês possam resolver o problema.
Prontos, então? Vamos olhar para os pontos A, B, C e D. E a primeira coisa que nós observamos é que, como os pontos C e D estão à direita do zero, esses pontos representam números positivos, enquanto A e B representam números negativos. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou começar pelos pontos C e D. Então, o C, ele está localizado entre 0 e 1, então isso já me diz que a representação decimal desse número é da forma 0, alguma coisa. E para escrever a parte decimal, eu observo que eu estou na nona das 10 divisões em que o intervalo 0,1 foi subdividido. Então, esse número C é 0,9. O D está colocado entre 1 e 2. Isso indica que a sua representação decimal vai ser 1, alguma coisa. E essa alguma coisa é obtida observando que este ponto está na oitava das 10 divisões que nós fizemos no intervalo 1, 2. Logo, o ponto D é 1,8. Para os pontos A e B, a primeira coisa que nós observamos é que eles são números negativos. E eu tenho quase certeza que alguns de vocês, na hora de escrever o número correspondente ao A, escreveram menos 2,4. Não está certo não, gente. Porque quando nós escrevemos como número decimal os números negativos, nós estamos sempre vindo a partir da origem. Então, para olhar para o A, nós temos que pensar que nós estamos caminhando do menos 1 para o menos 2 e percorremos 6 das 10 divisões. Então, esse número não é menos 2,4 e sim menos 1,6. Ok? E o B? Bom, o B é um número que está entre 0 e menos 1. Então, ele é o número da forma menos 0, alguma coisa. E, na verdade, a indicação do B não está exatamente sobre uma das 10 subdivisões. Tá? Então, responder exatamente qual é esse número exigiria, na verdade, um desenho mais preciso. Então, se nós estimarmos que a posição desse número B está exatamente na metade entre os dois tracinhos do intervalo no qual ele está localizado, isso significaria que a próxima subdivisão, que seria também 10 partes, nós tomaríamos 5 dessas 10 para representar esse número B. Então, nós representaríamos esse número B como menos 0,95. Se vocês tiverem alguma dificuldade nesse problema, eu recomendo a vocês que discutam com os seus professores, que certamente poderão ajudar a esclarecer dúvidas a respeito desse posicionamento dos números na reta. Vamos passar então para o exercício 2. No exercício 2, nós temos 3 números escritos na forma de fração, 3 números escritos na forma decimal, e em cada caso eu peço para vocês dizerem qual é o menor deles. Um tempinho aí para que vocês possam resolver o problema.
Vamos então ao exercício 2. Na parte A, a pergunta é qual dos números 2/3, 3/5 ou 7/10 é o menor. Na verdade, a gente aproveita e faz mais do que isso e descobre qual é o menor, qual do meio e qual é o maior. Então, para a gente poder resolver esse problema, é fundamental que a gente domine o conceito de frações equivalentes. O que acontece é que se vocês me perguntarem assim, de chofre, se 2/3 ou 3/5, qual dos dois números é o menor, eu vou responder, não sei. À primeira vista, eu não sei. Para que a gente possa comparar essas frações, é fundamental que nós escrevamos essas frações de tal modo que elas tenham o mesmo denominador. Tá? Isso é possível? Sim, porque se eu considerar, por exemplo, 2/3, então, o que significa 2/3? 2/3, nós vimos antes que o significado vem de eu pegar uma unidade, dividir em 3 partes iguais e tomar 2 dessas partes. Mas eu poderia ter dividido essa minha unidade em mais partes iguais. Podia ter dividido em 6 partes iguais. Se eu dividir em 6 partes iguais e agora tomar 4 dessas subdivisões, eu chego exatamente no mesmo ponto. Então, a fração 2/3 e a fração 4/6 representam exatamente o mesmo número. Então, o que eu tenho que fazer é executar uma operação como essa, de tal forma que as 3 frações que estão aqui sejam representadas com o mesmo denominador. Então, o que aconteceu quando eu passei de 2/3 para 4/6? Então, como eu multipliquei o número de subdivisões por 2, eu tive que tomar o número de partes que identifica a fração e multiplicar por 2 também. Então, de modo geral, toda vez que eu tenho uma fração e multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, eu obtenho uma outra fração escrita de forma diferente, mas que representa exatamente o mesmo número. Então, o que eu tenho que fazer é descobrir um número conveniente, de tal forma que seja fácil eu tomar os 3 denominadores, 3, 5 e 10, tá? E poder multiplicar esses denominadores para obter esse número. Quer dizer, o que eu preciso aqui, nesses novos denominadores, é o que a gente chama um múltiplo comum de 3, 5 e 10. Então, vamos pensar que número pode ser um múltiplo comum de 3, 5, 10. Há montes deles, tá? O menor deles é o 30. Mas, na verdade, há outros números. Qualquer múltiplo de 30 é também um múltiplo comum de 3, 5 e 10. Tá? O usual, que faz com que as contas fiquem as menores possíveis, é pegar, tá, o menor dos múltiplos comuns. Mas isso não é essencial. Gostaria de frisar. Se você pensou em outro múltiplo comum que não seja o 30, vai funcionar também. Tá? Eu, como pensei no 30, vou trabalhar com ele. Então, o que eu vou fazer é com que cada uma dessas frações tenha denominador 30. Então, como é que eu transformo 2/3 numa fração que tenha denominador 30? Então, o que eu fiz para obter 30 a partir de 3? 30 a partir de 3 é o resultado de eu multiplicar 3 por 10. Ou seja, não vou fazer a figura aqui, mas é como se eu pegasse a minha unidade e, em lugar de dividir em 3 partes, eu dividisse em 30 partes. Então, quando eu divido em 30 partes, o número de subdivisões que eu tenho que tomar para chegar no mesmo ponto que a anterior se obtém multiplicando o 2 por 10 também. Tá? Então, eu vou multiplicar o 2 também por 10, que chegar à fração 20/30.
Tá? Então, 2/3 e 20/30 representam exatamente o mesmo número racional. Agora faço o mesmo com os outros, tá? Então, agora fazendo um pouco mais rápido aqui. Então, para passar de 5 para 30, eu multipliquei por 6. Portanto, eu tenho que multiplicar o 3 também por 6 e obtenho 18. Para passar de 10 para 30, eu multipliquei por 3. Então, eu tenho que multiplicar o 7 por 3 também.